a palavra, alimento para o nosso espírito. Nós precisamos de nutrientes no nosso espírito para que ele vença essa guerra que há entre a carne e o espírito. Precisamos da palavra. Precisamos sim de nos alimentarmos da palavra revelada, aquela palavra que o próprio Deus envia, o maná que vem até nós, o pão do alto. Jesus é o pão de Deus que veio ao mundo e é Ele mesmo o verbo que à medida que somos ministrados, né, à medida que a palavra chega até você, ela precisa encontrar guarida, um lugar de acolhida. Porque isso sim faz diferença. Portanto, hoje, o título da mensagem é Compre Ouro Puro. E vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse 3, no versículo 18. Diz assim a palavra: dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, eis-nos aqui, Senhor. Precisamos tanto de Ti, somos carentes, precisamos da Tua presença, da Tua palavra. Revela-se a nós, Senhor. Usa minha vida, saca-me da Tua aljava e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Bom, acabamos de ler esse versículo 18, pode ficar com a sua Bíblia aberta. E aqui nós vemos o Senhor Jesus levando uma mensagem para uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E essa era a chamada igreja de Laodiceia. Laodiceia. A raiz da palavra lau também é a mesma da palavra lei ou direito. E diceia é a raiz da palavra humano, né? Dessa raiz nós podemos entender que essa igreja tipifica a igreja dos tempos dos direitos humanos. Quando nós olhamos para o que Jesus alerta a respeito dessa igreja, nós podemos nos alertar para o fato de que essa foi a única que não teve nenhum elogio, não havia nada a se elogiar. Então, essa aqui é o contexto, é a igreja que contextualiza o tempo do fim, né? Esse texto nos chama a atenção para algo que havia influenciado aquela igreja. As pessoas estavam se preocupando demais com as riquezas materiais. E eu acredito que esse problema sempre permeou a humanidade, mas nunca antes uma geração foi tão assolada pelas preocupações com as riquezas. A nossa geração acaba tendo essa marca registrada. Preocupações que sempre permeiam com as riquezas materiais. E a Bíblia deixa claro que a tendência das pessoas que só se preocupam com riquezas é de se afastarem das coisas eternas. É de irem se distanciando daquilo que realmente vale, tem valor. O conselho de Jesus foi esse: compre ouro puro. Queres ser rico? Compre de mim ouro refinado pelo fogo. O ouro é símbolo da divindade também, queridos. Esse foi um dos presentes que Jesus ganhou quando do seu nascimento. E a própria Bíblia nos revela que os reis, presente de rei era ouro. Também ali no tabernáculo, nós vemos que as peças eram revestidas em ouro. O templo de Salomão era todo revestido em ouro.
Comprar ouro refinado pelo fogo significa adquirir a verdadeira riqueza, ou seja, investir naquilo que irá prevalecer. Deus nos criou como uma nova espécie de adoradores. Deus já é adorado no céu, os anjos o adoram, mas Ele criou o homem com a qualidade de adorador. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e nós, na nossa origem, nós carregamos dentro de nós a eternidade. Então, de fato, nós ansiamos pelas coisas que são eternas. Mas só Deus pode suprir esse nosso anseio. E aqui, então, esse ouro também simboliza a presença de Jesus na nossa vida. Comprar ouro refinado pelo fogo é adquirir essa presença. Na verdade, eu vou dizer atrair, porque nós não podemos comprar a presença do Senhor. Nada que nós venhamos a fazer, a não ser nos arrependermos de quem nós somos, dos nossos pecados, arrependermos da natureza caída que nos permeia, que vira e mexe, rodeia os nossos pensamentos. A igreja em Laodiceia só se preocupava com uma coisa: riquezas. Ela pensava ser muito rica. Por isso, era uma igreja pobre, fraca e miserável aos olhos de Deus. E era urgente que Laodiceia comprasse ouro incorruptível. Os membros de Laodiceia pensavam que eles tinham tudo o que precisavam. Mas Jesus estava vendo que eles estavam prestes a morrerem de nanismo espiritual, de ausência de alimento espiritual. E aqui podemos ver quem é que tem sido a referência da nossa identidade nessa geração. Como nós temos visto uma geração influenciada pelas riquezas materiais. Meu Deus, os índices são altos. Aqui, vamos falar da nossa nação brasileira, de pessoas que se envolvem com jogos de azar. E se os índices são altos, quando a gente olha para a estatística do número de cristãos e o número de pessoas envolvidas em jogos, o resultado é claro. Cristãos que estão entrando nesta seara, no vício dos jogos, buscando um caminho de riquezas que são adquiridas de maneira fácil, entre aspas, meios escusos, condenáveis pela palavra. Isso é um alerta. Jesus estava falando sobre o fato de que os nossos olhos precisam ser abertos, porque Ele também diz, você precisa de colírio para os seus olhos, para que você veja o mundo espiritual, porque se esse caminho está te atraindo, isso significa que você não está enxergando a verdade. O que é que está acontecendo de fato, à medida que os dias estão passando? Alguém que conseguiu seu primeiro milhão antes dos 30 anos tem sido muito adorado por pessoas, tem se tornado ídolos. Preste atenção nos ídolos desta geração. Ídolos que sempre estão ali com dancinhas de TikTok, com ensinos superficiais, de uma alegria tão falsa, tão plástica, tanto engano. E podemos ver que até aqueles que se dizem cristãos passam a ser seguidores destes, desejando a vida destes, desejando o caminho destes. Quando que aqueles que creem na palavra do Senhor deveriam de verdade seguir o carpinteiro de Nazaré, que morreu aos 33 anos, por amor de mim e de você. Uma vida de total abnegação, de total entrega, por um amor maior.
Jesus podia ver plenamente, queridos. Você acha que ele não investiu muito na matéria, por quê? Todo o investimento dele em nós não é na matéria, é na nossa alma, é no nosso espírito. Porque a matéria não demora muito, volta para o pó e de nada serve. Agora a nossa alma, Deus fez ali Adão e soprou nas narinas dele e o fez alma vivente. Mas em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós nos tornamos espírito vivificante. Nós estamos em um outro patamar de vida. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para este mundo de uma maneira diferente. Se você não está conseguindo enxergar o engano que está sendo infiltrado na sociedade, nesta geração, você precisa cavar mais fundo na palavra de Deus, buscar mais profundidade com o Senhor. Não pense que você vai receber instrução e sabedoria de Deus se você não decidir subir um pouco mais no nível da sua fé. E subir no nível da fé significa descer na sua natureza pecaminosa. Se humilhar, se esvaziar de si mesmo. Se livrar desse orgulho que insiste em prevalecer dentro do seu coração. Você precisa ser essa pessoa que vive em lugares mais elevados, que está buscando algo do alto. Às vezes, a gente fica tão envolvido com as preocupações deste mundo que a gente se rebaixa, a gente achata a nossa fé, sabe? A gente começa a ser regido pelos valores lá do ímpio que não crê, e aí nós somos piores do que eles. Se vivemos aqui como se não tivesse uma vida após a morte, somos pior do que eles, somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos um Deus, temos um Pai que olha por nós, que está cuidando de nós e quer nos levar a um nível mais alto de entendimento das coisas. Você é alguém que tem discernimento espiritual? Eu digo que esse é o dom que eu clamo ao Senhor, derrama, meu Deus, sobre a tua igreja, discernimento espiritual, para saber o que provém de Deus e o que não provém, onde você deve entrar e onde você não deve ir. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que diz Senhor, Senhor, provém de Jesus. Você precisa ter discernimento no seu espírito. E às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas deste mundo que a gente se rebaixa aos padrões da carne. E a gente perde o discernimento. A gente fica sem direção. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a direção de Deus para Saul. Só que Saul olhou para essa direção e falou, bem, eu acho que tem um caminho melhor. Eu acho que eu posso poupar. Ah, coitadinho dos homens, até que os homens eu posso matar. Mas e as mulheres e as crianças? E os recém-nascidos? Como Deus pode ter mandado isso? O nosso Deus, Ele enxerga, a visão dele é completa. E Deus já sabia que todo esse contexto, tanto os animais quanto as pessoas estavam contaminados com a cultura de Amaleque, dos amalequitas. E essa era uma direção clara, porque Deus já tinha um plano seguro e abençoado para o povo dele.
mas Saul era o rei. Percebe que Deus dá a direção, mas quem decide é o homem. Deus vai te dar a direção, mas a decisão você vai tomar. Muitos escutam a voz de Deus, ouvem o conselho, mas aí passa por um coração ainda vaidoso, ainda cheio de si e pensa, vou fazer melhor, vou fazer do jeito que eu quero. Sabe quando Deus diz, não faça mais isso? Se arrependa, abandone este pecado, mas lá no fundo você quer fazer a tua vontade. Saiba você que quando Deus está te instruindo, é para te livrar de um mal que te espera, logo ali na frente. Algo que passa pelo crivo da sua decisão. Por quê? Porque Deus está juntando para si seres humanos que se tornam verdadeiros adoradores. Porque desde o princípio, este foi o objetivo de Deus ao criar Adão e Eva. Mas você só se torna um verdadeiro adorador quando você aprende a fazer a oração do nosso Senhor. Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Quando você passa a escolher aquilo que Deus te disse para fazer. Faz sentido para você aqui? Toda desobediência tem uma consequência e toda obediência tem uma recompensa. São princípios eternos, estabelecidos pelo nosso Deus. Cuidado com os parasitas na sua vida. Práticas, atitudes, amizades, algumas rodas, alguns ambientes que estão te sugando, que estão te esvaziando da presença. Parasita é tudo o que se agarra a você e suga a vida de Deus que há em você. Todo tipo de relacionamento tóxico. A roda dos escarnecedores, o conselho dos ímpios, a murmuração, a fofoca, a maledicência, o hábito de lamber as suas feridas, de andar num caminho que não é o de Deus para você. A Bíblia diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas ao final dele está a morte. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino e a obediência. Sim, queridos, o sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é somente para os que o temem. Quando nós tememos a Deus, quando a nossa vida está nesse caminho de obediência, de resiliência, no momento da decisão, negar a si mesmo não é fácil. Mas neste momento, você vencer a sua carne, vai te trazer um novo patamar. E então você vai desfrutar da recompensa. Não pense que virá fácil, porque tem o caminho do processo. E a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. É rebelião contra Deus. Tapar os ouvidos à repreensão de Deus é colocar o pé na estrada do erro. É marchar para o abismo, é chegar ao destino de uma condenação eterna, mas Deus não quer isso. Por isso Deus está sempre levantando as suas plaquinhas, alertando o seu povo. Ele está sempre trazendo para nós aquilo que é necessário, como Ele fez com o povo no deserto. Vamos para Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Essa palavra é muito real. Por que Deus ali falou com Saul que tinha que exterminar tudo que provinha do arraial amalequita? Porque nós temos a capacidade de influenciar. Nós somos altamente influenciáveis e temos a capacidade de influência. E Deus sabe disso. Foi Ele mesmo que nos criou com esse dispositivo. E por isso Ele nos chama a ser adoradores dEle. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. E à medida que adoramos a Jesus, passamos a ser mais parecidos com Ele.
E então passamos a ser uma boa influência no nosso ambiente, não só da igreja, sim, no meio da igreja, mas também dentro das nossas casas, no meio da nossa família, da nossa parentela, no nosso ambiente de trabalho. Você foi colocado neste lugar não para ser um camaleão, não para ficar parecido com o que a maioria faz, mas para ser um estandarte de Cristo, para ser uma candeia acesa, um luzeiro, para que olhos sejam abertos, para que vidas sejam poupadas. Alguém aqui está tão puro que não necessite de exortação? Tem alguém aqui que já está perfeito? Alguém aqui já está exatamente na santidade de Jesus? Então toda repreensão, exortação, passa aqui primeiro. Mas vem sobre todos nós. Alguém aqui pode entender a respeito desse ouro purificado pelo fogo? Sabia que o ouro, quando está na forma de liga, ele é muito duro? Sim, já o ouro na forma mais pura, ele é bem maleável. Olha aí a correlação da palavra, quando Deus fala sobre o ouro em relação ao ser humano. A correlação está aqui, um coração com impurezas é duro, mas um coração puro é maleável, eterno, macio. Sabe que Jesus levou sobre si a nossa culpa, que é um coração mais maleável do que esse. Ele sendo puro, santo, Ele escolheu tomar o nosso lugar. Sabe quando você percebe que a pessoa ainda está com impureza no coração? Quando ela sempre tem que achar um culpado para a situação. O coração dela está sujo primeiro porque ainda não se sente perdoado. E por não se sentir perdoado, está sentindo o peso da culpa. E assim como lá no Éden, o homem sentiu o peso da culpa. Primeira coisa, jogou a culpa para a mulher. Aquele que se sente culpado está sempre procurando alguém para ele falar, a culpa é dele. Ah, a culpa é da Eva. E a Eva, não, a culpa é da serpente. Mas veio Jesus para dizer, a culpa é minha. Põe a culpa em mim. Eu já levei a sua culpa, já levei os seus pecados. Por que é que você está carregando esse fardo? E pior, por que é que está jogando para os outros o fardo nas costas de outros? Por quê? Não é isso que Deus tem para nós. Não é esse tipo de servo que Deus procura no meio de nós. O nosso papel não é encontrar culpados. O nosso papel é ter os nossos olhos abertos, comprar colírio para os nossos olhos e ouro refinado pelo fogo. É isso que cabe à igreja. A igreja dos direitos humanos, a igreja da nossa geração. Cabe a nós discernir se realmente esse discurso, se realmente, o jeito como nos mostram, desenham aí todo um quadro, mas será que é isso mesmo? Porque o nosso adversário, ele sabe muito bem trazer engano, fazer com que coisas ruins pareçam boas, fazer com que veneno pareça manjar. Ele sabe muito bem trazer as coisas ruins para o meio do povo de Deus. Mas Deus é aquele que conhece o nosso coração. Ele é aquele que sonda o nosso coração. Um coração com impurezas é duro, mas um coração puro e maleável é eterno e é macio. Olha para a aliança que está no seu dedo. Quem é casado aí, dá uma olhadinha. Essa aliança aí, aqui no Brasil, normalmente é 18 quilates, mas tem uma variação de 14 ou 18 quilates. O padrão é 18. Isso quer dizer que a sua aliança tem 18 partes de ouro para 6 de liga. Na sua aliança aí também tem cobre, zinco e níquel, misturado com ouro. Para que ela possa ter esse formato aí no seu dedo. É o processo de uma purificação do ouro, é quando se você colocar a sua aliança no fogo, vai derreter. O ouro, que é o metal mais pesado, desce,
e os outros vão para a superfície. O fogo de Deus, o fogo do Espírito na nossa vida faz com que as impurezas apareçam. Às vezes a gente acha que a igreja é lugar de gente perfeita. Todo mundo que está aqui. A paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. Eu quero ver lá na sua casa, você com seu marido. A paz do Senhor, marido. Chega os meninos, faz errado, glória a Deus. É assim? Dentro da nossa casa? Não é não, né? Pois é. O Senhor quer nos purificar para que a gente seja íntegro, inteiro na presença dEle. Sem essa hipocrisia religiosa. Que a gente seja inteiro na presença de Deus em todo o tempo. Porque o inimigo gosta muito de uma hipocrisia religiosa. Ele se infiltrou em toda a história da igreja. O inimigo participa dos acontecimentos, dos eventos. Ele está ali escondido. O joio está sempre no meio do trigo. Mas Jesus está juntando seus feixes. O que é trigo Ele está juntando. Ele está falando, povo meu, para quem tem ouvidos ouça. Deixa de ter essa vida dupla. Deixa de ser uma ferramenta nas mãos do adversário. Passe a ser um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Para que a sua vida influencie positivamente. Para que você seja aquele que ajunta e não espalha. Para que você seja um lugar das delícias de Deus. Onde Deus olha e fala, eu tenho prazer na vida dessa mulher. Tenho prazer na vida deste homem. Olha o que ele faz, me apraz. Porque muitas vezes, queridos, não é isso que está acontecendo no meio do povo chamado de crente. E até lá fora, eu ouso a dizer, às vezes em algumas rodas, tem roda de ímpio que é só um escárnio, é terrível. Mas sabia que tem algumas rodas de pessoas que ainda não receberam o Evangelho, que às vezes são mais agradáveis do que rodas de crentes? Nunca experimentou isso? Não, eu já. Já experimentei roda de crente, conversa. Já ouvi dizer de ambientes bem nocíveis, de chamados crentes. Aquilo que nós precisamos atentar é que Deus conhece as entranhas da nossa alma. A gente até consegue enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém engana. O fogo das provações da vida faz as impurezas do nosso coração virem para a superfície. E então elas aparecem, e que bom! Que bom que de repente você começa a ver as suas próprias impurezas, ao invés de ficar vendo só a impureza do outro. Porque o fogo é para refinar a sua vida. Cada um está carregando as suas provações. A provação na vida do outro não vai refinar o seu coração. É a sua provação. Então, quando vem o fogo da aflição, a impureza fica visível. Quando vem o aperto, quando vem a prensa, o que é que vai derramar? O que está dentro. E aí é um ponto que eu falo que é de decisão, é um divisor de águas. Que muitos, na hora da prensa, querem esconder a impureza. Saul é um exemplo disso. Ele quis esconder o erro dele, ele quis se justificar, ele quis jogar a culpa para outro. Já Davi, na hora que ele foi apertado, ele disse, pequei contra o céu, contra Deus, eu pequei contra a tua santidade, Senhor. Me perdoa, tira a impureza de mim, limpa o meu coração, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho que te ofende, Senhor. Ah, queridos. Quando você olha para a sua aliança, parece que ela está pura, né? Ela até brilha, mas não está pura, não. Tem impurezas aí, não é só ouro puro. Tem outros metais que não são nobres aí. A mesma coisa, às vezes, a gente olha para a nossa vida na superfície, a gente acha que está tudo ok.
Mas a fornalha da aflição tem o propósito de purificar o nosso coração. Não, Deus não cria os problemas. Deus não faz aquilo que é mal. Ele permite quando é necessário. Deus não colocou as dificuldades na sua vida. Não foi Deus que colocou a enfermidade no mundo. Nunca pense que o mal que você está passando foi Deus que te fez. Não foi. Porque Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Mas Deus pode usar toda maldade. Há uma natureza caída, nós estamos na dimensão em que o maligno ainda atua. Ei, o diabo está solto. A Bíblia diz que ao nosso derredor, ele está junto com os seus demônios. Mas o Senhor acampa os seus anjos valentes ao nosso redor, cuidando de nós. Tudo que você precisa é ouvir a voz do seu pastor e obedecer. Ter um coração maleável. E muitas vezes, Deus usa então as dificuldades, Ele usa em seu benefício. Deus pode usar assim as dores da nossa alma para nos ajudar a livrar de algumas mazelas. Porque muitas das situações difíceis que nós enfrentamos foram causadas pelas nossas más decisões. Pelas nossas reações na carne. Pela nossa língua. Pelo tipo de vida que nós estamos levando. Saiba discernir que se passamos por dificuldades, é por causa das nossas escolhas. As coisas ruins não são consequências de um mundo caído. Elas são consequências de um mundo caído. Vamos para Gênesis. Elas não são consequências de um Deus que é bom. Mas aqui a gente vai entender como que funciona essa coisa aí de influência, tá? De como que as coisas se repetem. Gênesis 30, de 35 a 39. Diz assim a palavra. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas. Todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas. E todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, e descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Até aí. A Bíblia vai nos revelar que Jacó carregava com ele uma bênção, que a partir do momento que ele começou a cuidar do rebanho do seu tio Labão, o rebanho prosperou. Lembra de Jacó lá, a experiência dele em Betel, em que ele viu uma escada que tocava a terra no céu? E ali ele fez um compromisso, uma aliança com Deus. De tudo que o Senhor me der, se o Senhor me der de comer, de vestir, se o Senhor me der provisão, eu serei fiel até o fim. A partir desta aliança, a bênção estava com ele. Onde Jacó chegava, prosperava. Ele estava carregando a presença. E Eli, administrando a fazenda de Labão, prosperou demais. O rebanho multiplicou de tal maneira que Labão ficou meio que comendo na mão de Jacó. Um dia Jacó falou, olha como é que eu te beneficiei. Olha como que cresceu. Lembra de quando eu cheguei? E dá uma olhada agora. E realmente Labão via a prosperidade de Deus na vida de Jacó.
Então Labão falou, ok, o que você deseja? Jacó fez a proposta de que todo o rebanho que nascesse listrado, malhado, todo aquele que fosse de uma linhagem meio manchada, seria dele. Então Labão olhou e viu que a maioria era todo limpinho, tudo branquinho, de uma cor só. Aí o que Labão fez? Ele pegou o que poderia sair listrado e juntou e mandou Jacó para bem longe. Falou, agora eu quero ver. Falou com Jacó, ok. O que vier listrado e manchado é seu, mas vai com esses para lá. Mas quem pode contra a mão de Deus? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá impedir o plano de Deus de se cumprir? Pois então Deus dá estratégias. E aí Deus deu estratégia. São as chamadas varas malhadas de Jacó. E Jacó então colocou ali varas em um lugar estratégico, para que aquele rebanho, aquelas ovelhas, as cabras, os cordeiros, à medida que viessem beber da água, rotineiramente, pudessem ter ali a visão, a influência, o sol batendo. Nós não sabemos exatamente como tudo acontece, mas nós conhecemos os princípios, nós conhecemos a palavra. Nós temos o Espírito, e tudo isso nos é suficiente para vivermos a vida que Jesus tem para nós. Então Jacó fez isso, ele colocou essas varas bem perto do local do rebanho. E as ovelhas se reproduziam de acordo com o que elas estavam vendo no local que se alimentavam. Você consegue fazer alguma analogia aí? Nós temos aqui um rebanho, que o pastor é Jesus. As varas tipificam modelos que inspiram. De alguma maneira, Deus te escolheu para inspirar. Deus me escolheu para inspirar. Você tem que ser uma boa influência. O que sai da sua boca tem que trazer benevolência, gentileza, bondade. E não somente isso, a forma como você cuida dos seus, a sua família. É um ambiente que Deus quer usar para inspirar. Deus quer nos usar para, de alguma maneira, influenciar essa geração. Não adianta, queridos, apontarmos o erro e condenar o pecado. Isso não funciona. O que Deus quer é levantar modelos daquilo que é a realidade do céu na terra. Não basta eu dizer, faça desse jeito, se a minha família não te inspira. Não basta eu te dizer o que você deve fazer, se a forma como eu conduzo a minha vida não reflete as minhas palavras. O exemplo carrega. E nós precisamos entender essa responsabilidade para todos aqueles que creem em Jesus. Você precisa inspirar na sua casa, como pai. Ah, mas eu não recebi do meu pai. Tá bom, você não escolheu a família que você nasceu. Mas a família que você tem hoje, você pode escolher fazer dela uma joia rara de Deus na terra. Você pode ser o melhor pai, você pode escolher ser a melhor mulher, uma mulher sábia. Não foi o que você recebeu, as feridas que te fizeram, mas a escolha continua passando pelo seu crivo. Escolha ser vara de boa influência. Escolha ser alguém que vai fazer a diferença. Quando você não é a vara de um bom exemplo, você acaba contaminando o ambiente, sabia? E presta atenção, o ambiente que Deus escolheu para Ele trazer alimento, para Ele trazer a água, para Ele conduzir o povo dEle. Esse comportamento é altamente tóxico. Por onde você passa, você gera conflito? Essas perguntas que eu estou te fazendo, eu fiz para mim primeiro, viu? Será que a gente é beligerante? A gente é o pinga-fogo? A gente quer ver o circo pegar fogo? A gente quer ver alguma coisa, algum nome na roda? A gente quer escolher alguém para massacrar, porque isso de alguma forma nos faz sentir melhores conosco?
Isso é a carne. Porque no espírito, você só precisa ter paz com Deus. Sinta-se em paz com Deus. Aleluia. Não reclame da solidão, porque muitas vezes aquilo que você está reclamando, você mesmo está causando. Sabe, tem pessoas que estão passando as mesmas provações há mais de 20 anos. Não adianta ficar culpando quem está ao seu redor. Essa situação está diretamente ligada ao seu comportamento. E aí a gente volta de novo no ouro refinado pelo fogo, porque comportamento é reflexo do coração. Coração maleável é um ouro refinado, é uma vida já refinada, é uma vida refinada no amor de Jesus. Nós não somos perfeitos, estamos todos aqui de alguma maneira vencendo alguma batalha interna, são pressões internas e externas, mas a gente facilita bastante se a gente se esforçar para ser um bom exemplo de Cristo. O bom perfume de Cristo. Vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 12, redobre a sua atenção, já estamos caminhando para o fim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha a palavra, ela me ajuda a ver o que está no meu coração. Sim, é a palavra de Deus. Porque na medicina é praticamente impossível, né? Separar a junta de medula. Também alma de espírito, dificilmente, ninguém consegue. Tem gente até que diz que o homem é só alma, corpo e alma, outros dizem que é só espírito e carne, né, e corpo. Mas nós cremos aqui que somos um espírito que foi gerado em Deus, temos uma alma que será julgada por Deus e habitamos num corpo. Esse vai voltar para o pó. Dentro desse entendimento, a palavra do Senhor nos faz discernir o coração. Jacó, quando lutou com o anjo no val do Jaboque, ele foi ferido por Deus e depois teve o seu nome mudado. Sabe o que foi que aconteceu? Jacó teve discernimento dos pensamentos e das intenções do coração dele em relação ao irmão. Deus vai pacificando a situação, Deus vai gerando vida em nós, Ele quer mudar o seu nome, e Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer fazer algo em relação à sua realidade tão miserável. Só Ele pode fazer. Para de achar que vai ter um homem salvador, uma mulher que vai poder ocupar o espaço vazio dos seus dias. É só Jesus. É só Jesus. Para com aquela coisa de que ninguém me ama, ninguém me quer, estou sempre só. Busque estar na constante companhia do Senhor Jesus e você vai passar a ser um jardim atrativo. As pessoas vão querer estar perto de você. Ah, Senhor. Davi também foi confrontado, queridos, como Jacó. Só que Davi foi confrontado por um profeta. Jacó lutou com o anjo. E Davi teve ali o profeta Natã. Deus enviou. Porque Davi achou que estava tudo normal. Ninguém sabia do pecado dele. Havia cometido, estava consumado. Urias estava morto. E Betseba tinha se tornado esposa dele. Exatamente. Só que os olhos de Deus estão por toda parte. Deus conhece a nossa vida por completo. E Deus então selecionou o dia que Natã estaria ali batendo na porta de Davi. E aquele profeta carregando a palavra de Deus, esmiuçou a penha, o coração de pedra, aquele que estava escondendo o seu pecado, tinha dor até nos ossos, sabia que esconder pecado traz enfermidade para o corpo? Nós estamos todos integrados, corpo, alma e espírito, tudo junto.
Na hora que você acorda aí na sua cama, acordou todo mundo. Levanta da cama, está lá. Seu corpo, sua alma, seu espírito. E aí? Aceita o convite do profeta? O profeta contou uma parábola. E ali ele estava cavando o coração de Davi. Davi ficou irado. Ele disse, esse homem da parábola merece a morte. E o que foi que Natan disse? Esse homem é você, Davi. Eu vim aqui da parte de Deus. Eu estou aqui da parte de Deus para dizer que esse homem é você. Eu já tirei o peso de sobre mim. Estou aqui só para dizer. Eu sou só a Natan da noite. O que você vai fazer com isso? Pequei contra ti, Senhor. Estou pecando contra ti, Senhor. O meu pecado é contra ti, Senhor. Ou você vai continuar julgando a culpa nos outros? Porque foi quando Davi se arrependeu que ele chegou no ponto exato da purificação do ouro, da purificação de um coração. Davi foi confrontado e recebeu a exortação. Vamos para o segundo livro de Samuel 12, versículo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deus exorta, queridos, para você não morrer na sua fé, para você não apostatar, para você não abandonar o caminho da salvação. O pai corrige os filhos que ama. E se tiver arrependimento, ele entra com misericórdia. Ele é bom. Davi sentiu esse amor de tal maneira que ele mesmo disse, o Senhor é o meu pastor. Davi sabia o que Deus estava fazendo com ele. Porque Davi também, quando cuidava das ovelhas, ele sabia que às vezes uma ovelha que tinha brigado com a outra, chegava com a cabeça machucada. E ali ele friccionava com óleo, com uma espécie de bálsamo, para curar a ferida. Porque uma ovelha ferida, quando ela baixava para comer, as moscas pousavam e doía. Ela não conseguia nem se alimentar, por causa das dores das suas feridas. Tem gente tão ferida que entra e sai, e não consegue se alimentar no espírito, porque a ferida está aberta. Porque está sentindo dor, e Deus está dizendo, deixa eu passar o meu bálsamo, deixa eu curar a sua ferida, para que você volte a se alimentar, a ser nutrida, a ser cuidada. Porque a ovelha, à medida que ela não vai se alimentando, ela vai se enfraquecendo, até morrer. E Deus nos dá todos esses exemplos, esses conceitos, esses significados, essas parábolas, para a gente entender sobre a nossa vida. As pessoas que estão feridas, elas podem até participar do culto, ouvem a palavra, mas elas não conseguem receber de Deus, por causa da sua dor. E essa é a razão pela qual nós não podemos permitir feridas abertas em nosso meio. Não podemos. Eu não posso, como pastora, pastor Evandro, ver, está ferido, precisamos cuidar. E você acha que na hora que o pastor pega o óleo e fricciona na ferida, será que dói? Mas qual que vai ser a reação da ovelha? Tem uns vídeos na internet que mostram as ovelhas sentando, né, a pata no pastor, dando cabeçada. É uma decisão. Nós estamos aqui da parte do Senhor, para dar o nosso melhor e dizer, Senhor, aperfeiçoa o teu poder na nossa fraqueza. Somos perfeitos? Somos não. Mas servimos a um Deus que é perfeito, o nosso bom pastor. Precisamos ser curados no Senhor. Precisamos disso. Vamos para Marcos 9, de 42 a 50. Jesus foi direto ao ponto. Eu gosto muito que Jesus não faz rodeio. Olha o que Jesus fala.
Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Ficou claro, eu acho que não tem mais que interpretar. Ele foi muito objetivo conosco. Ele deixou registrado. Jesus está falando como nós devemos tratar com o pecado. As suas mãos significa o que é no seu labor, na hora que você está lá trabalhando. Como é que é a sua vida? O que flui no ambiente do seu trabalho? Se isso está te fazendo pecar, corte, minha filha, porque isso vai te levar para o pecado. E o pecado vai te levar para o inferno. Porque o pecado, muitas vezes praticado, é como uma lepra. Você não vai sentir mais. E aí ele fala dos pés. Onde é que você tem ido? Quais os ambientes? E nos nossos dias nós podemos dizer os ambientes virtuais que você tem visitado. Quais são os sites que você tem acessado? Se esses sites te levam a pecar, corte-os da sua vida, para que você entre no céu, na glória, em nome de Jesus. Se os seus olhos te fazem pecar, se tudo que você vê é para amaldiçoar, para invejar, em nome de Jesus. Queridos, nós temos uma semana difícil pela frente. Gostaria de conclamar nessa semana um jejum. O Senhor tem nos revelado. Ele tem feito, Ele vai cumprir, mas o inferno tem se levantado. Óbvio. Se tivesse acontecendo diferente, é porque a gente não estaria incomodando. Consagra a sua vida. Faça um jejum essa semana. Da medida como você pode, tire uma refeição. Faça um jejum também. Observe em oração suas práticas. Não se engane. O inimigo quer nos destruir. Ele quer te destruir, destruir a sua família. Ele quer destruir o seu futuro. Mas nós estamos alertas. O Senhor está nos alertando. Ele é a nossa bênção, Ele é a nossa vida. E Ele mesmo está dizendo, não te preocupes, nem te atemorize, apenas siga esta direção. Semana de jejum e oração. Você vai passar na dificuldade, você vai sair lá na frente. Eu não sei se é um médico que você vai ter, se é uma cirurgia. Eu não sei se você tem uma audiência na justiça. Eu não sei se é uma situação delicada no seu trabalho. Eu não sei se é lá dentro da sua casa, na sua família. Mas Deus vai na frente, Ele vê o que já nos espera. E Ele está nos preparando. Alerta, fica alerta. Corta essa de viver no pecado, como se esse pecado não fosse destruir a sua vida. Se o seu pé te leva a pecar, se a sua mão, se o seu olho te faz pecar, o que Jesus está dizendo é, o que você contempla, o que você tem olhado, o que tem ocupado seus olhos, encerra, deleta, apaga, descontinue, em nome de Jesus. Ainda dá tempo, a hora é essa.
Jesus aqui está falando de uma radicalidade do seu discipulado. Ele está falando que aquilo que te faz pecar tem que ser abandonado. Foge do pecado, porque o pecado te mata. Amém? Para finalizar, Mateus 5, de 13 a 16. Que o temor do Senhor entre nos nossos corações, Pai. Nos torne maleáveis, Senhor. Ensináveis, somos seu rebanho, Jesus. Aleluia. Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. A nossa luz precisa brilhar. Aqueles que andam na luz glorificam a Jesus, porque Ele é a própria luz. Não adianta orar para expulsar demônio, se ainda tem trevas. Lá dentro da casa, é como você chamar alguém para detetizar uma casa. Vai lá, ele mata os ratos, as baratas, tudo quanto é tipo de bicho peçonhento. E aí vai embora o detetizador. Mas o lixo ainda continua lá dentro da casa. Não se engane, virá mais ratos, mais baratas, mais escorpiões, porque você tem que tirar o lixo de dentro da casa. Isso está falando de nós. Nós somos a casa do Senhor. O sal é um produto essencial. Você encontra até substitutos para açúcar, mas não para o sal. O sal é exclusivo, o sal é sal. Tanto que a gente não vê propaganda de sal. Na prateleira do supermercado ele fica lá escondidinho, porque ele sempre será procurado, porque ele é necessário. Você é necessário neste mundo. Deus te escolheu para que você possa ser sal da terra, luz do mundo. O sal para dar sabor na vida das pessoas, não para envenenar. Você não está aqui para matar, você está para vivificar. Dentro de você tem um espírito vivificante.